tiros, roubo a banco, ações do tráfico de drogas. E nessas coberturas, muito se fala no sofrimento da população, que, claro, é diretamente afetada por esses casos. Mas quem também merece atenção com toda essa violência são os policiais que atuam direto, dia e noite, para combater o crime. Pois é, Aline, uma forma de ajudar esses profissionais é incentivar o acompanhamento psicológico dos agentes. Só no ano passado, mais de 30 mil atendimentos foram feitos no estado do Rio de Janeiro, sendo que parte desses policiais atendidos precisou se afastar das funções. A gente conversa agora com o repórter Ricardo Abreu, que vai falar para a gente sobre essa situação, né? Porque mesmo com essa quantidade grande de atendimentos, são poucos os profissionais responsáveis justamente por dar esse apoio psicológico aos agentes no estado do Rio de Janeiro, né, Ricardo? Bom dia. Pois é, Raquel. Bom dia para você, para a Aline, para todo mundo que acompanha a Globo News. Geralmente, quando o assunto é violência ou alguma operação policial, a gente mostra essa operação, mas os desdobramentos dela, principalmente para cada agente da Polícia Militar, é pouco falado, né? E é importante a gente tratar sobre esse assunto, justamente para se ter uma ideia, são 43.900 policiais militares da ativa hoje no estado do Rio de Janeiro. E sabe quantos psicólogos oficiais atendem eles? 93. É um número que, segundo especialistas com quem a gente conversou, é baixo, justamente pela quantidade de afastamentos médicos. Vocês falaram sobre os atendimentos médicos e afastamentos. No ano passado foram 1.320 policiais afastados por uma licença médica. E desses casos, cerca de 80% teve alguma questão relacionada a problema psiquiátrico ou psicológico. Então é importante, justamente, o que os analistas dizem, analisar, avaliar a saúde mental dos policiais militares. A gente preparou uma reportagem que fala justamente sobre esse assunto. Vamos ver. Cenas como essas fazem parte do dia a dia de muitos policiais do estado do Rio de Janeiro. E quando a violência se soma ao medo, à insegurança e ao estresse da rotina, as consequências podem ser graves na cabeça de quem passa por tudo isso. Na PM do Rio, essa combinação evidencia a necessidade de apoio psicológico aos agentes. Atualmente, o quadro da corporação conta com 43.900 agentes na ativa. No ano de 2018, 30.422 atendimentos psicológicos foram feitos aos policiais militares. Dos policiais atendidos, 1.320 precisaram tirar uma licença médica por alguma doença, na maioria das vezes por problemas psiquiátricos ou psicológicos. No Brasil e no Rio de Janeiro em especial, o policial está sujeito a todas as pressões de tudo que não deu certo, né, na sociedade. É muito importante a gente ter noção do tipo de cobrança que recai sobre o policial, e o policial também é um ser humano. Na semana retrasada, um policial militar foi preso depois de ser flagrado agredindo uma atendente de lanchonete na zona oeste do Rio. Imagens da câmera de segurança registraram o momento em que o agressor, armado, chega ao local e espanca a funcionária no balcão. Segundo a vítima, o motivo do espancamento foi um pedido por aplicativo que foi entregue errado. Na semana passada, outro policial militar foi afastado depois de atirar para o alto com um fuzil na comunidade Vila Joaniza, na Ilha do Governador, zona norte do Rio. O agente discutiu e ameaçou o morador. Episódios que evidenciam o nível de estresse no meio da PM do Rio. Considero isso, que a nossa tropa é muito resiliente, né? O que a gente enfrenta, carga horária, nível de combate é pior do que muitas guerras, nível de fatalidades. Muitos policiais, todos os policiais perdem colegas. Todo ano morrem muitos policiais de folga ou de serviço. Então, eu considero que a gente tem uma tropa muito resiliente. Só que a gente não pode achar que a gente vai dar conta de tudo. Para entrar para a Polícia Militar, é preciso fazer uma série de exames, entre eles o psicológico, que avalia se o candidato tem as características de personalidade compatíveis com o cargo que ele deseja. Além da avaliação psicológica de entrada, também existe o serviço de atenção à saúde do policial, a fim de prevenir problemas futuros. Mas só 1/4 da tropa passa por essa avaliação. Eu costumo dizer que nesse exame a gente desarma muitas bombas, né? Porque se a gente deixa o policial sem nenhum tipo de acompanhamento
por muito tempo, existe o estresse pós-traumático, né, de alguma ocorrência mais dramática que ele venha a vivenciar, mas também tem o estresse crônico, né? Para trabalhar o psicológico de 43.900 agentes, nos 41 batalhões em todo o estado, a Polícia Militar do Rio conta apenas com 93 oficiais psicólogos. Para esta profissional da área, o número é baixo e insuficiente para a realização de exames preventivos e contínuos. A quantidade de psicólogos é inferior e acredito que muitos desses policiais eles precisam de atendimento não só psicológico, como também psiquiátrico. Às vezes é necessário que haja medicações para que ajude a eles a saírem da cama com tranquilidade e fazerem o trabalho dele de uma forma tranquila. O trabalho tem que ser contínuo, eles precisam de ter um suporte, um acolhimento que seja de forma contínua, para que não sejam só necessários atendimentos quando forem precisos, e sim sem necessidade, apenas para você contar um pouco do seu dia a dia, dar uma esvaziada. A Polícia Militar reforça que os agentes que precisarem podem buscar voluntariamente o serviço de psicologia, mas são poucos os que fazem isso. Alguns só procuram ajuda muito tempo depois, quando já estão reformados. Esse policial vive eternamente, esse ex-policial, né, que hoje já não trabalha mais, ele vive eternamente em estado de alerta. Até para dormir, segundo ele, relatos dele, ele dorme com a arma ao lado dele. Se ele ouvir um barulho, como a gente escuta de vez em quando, um taco que faz um barulhinho, um estalo, ele já levanta com a arma em punho. Isso é um comportamento de quem vive o tempo todo alerta, o tempo todo trabalhando, ele não descansa. A gente não pode se colocar em último lugar. O cuidado com a polícia não pode estar em último lugar. O cuidado com a polícia também é importante para que a polícia possa prestar o melhor serviço possível. Vamos pensar no policial, vamos dar condições de trabalho, vamos dar condições de atendimento, vamos dar condições de saúde. Só dessa forma a polícia vai poder prestar o melhor serviço para todos. Pois é, meninas, aqui do meu lado está o Coronel Biratã Ângelo, analista de segurança, para comentar justamente esse assunto, né, Coronel? Sim, tá. A gente viu na reportagem que a Polícia Militar reforça a importância do próprio agente que se sentir com algum problema, ele procurar ajuda. Mas a gente sabe também que isso não é uma coisa fácil, não só para as pessoas no dia a dia, mas principalmente para um agente de segurança que lida com tanta pressão e às vezes não tem por que não falar, até vergonha, né, por conta disso. Sim, tudo vai depender até do motivo que o leva à questão de um problema de saúde mental. Olha só, quando a gente coloca 44 mil policiais, 43.900 e 93 psicólogos, esse número fica mais escasso, o número de psicólogos, quando você coloca o seguinte: primeiro é o Estado. Segundo, não são 41 batalhões, são 41 batalhões ordinários, mas tem os especiais. Pulamos aí as UPPs, então você vai aumentando o nível de atividade. E a diferença das atividades, o nível de estresse do 41º Batalhão não é igual ao do 29º, que é em Itapiruna. Não é igual do 19º, que era em Copacabana. Então você tem estresse diferenciados. O policial que vive no dia a dia em confronto, ele tem um estresse diferenciado daquele que está no dia a dia com pressões de autoridades públicas ou de autoridades sobre ele, que também é um nível de estresse. A questão salarial, toda uma questão de estresse. Ponto. O número de profissionais de saúde mental ele é pequeno, né? Mas nós trazemos aqui alguns complicadores, que é a questão hierárquica. À medida que os profissionais de saúde mental, que são excelentes profissionais, são dedicados, vestiram a camisa, mas são oficiais, às vezes isso causa uma certa inibição do policial de ele aproximar-se. Quando ele se aproxima, ele percebe que aquele profissional não está lhe tratando como um tenente, um soldado, um capitão, um sargento. Não, é um psicólogo e um paciente. Mas o problema é até ele chegar até lá. E essa é também outra questão fundamental que nós temos, que é importante. Na reportagem foi tocada na questão da seleção. A seleção, ela tem dois aspectos no campo da psicológica. Não é só ele vê a capacidade para atuar em alguns atos, mas também é fundamental que você perceba que o perfil profissiográfico e também até onde ele pode ser exigido. Então, é necessário realmente melhorar e tem uns pontos que a gente tem algumas sugestões. Tá certo, Coronel. A gente continua aqui. Eu devolvo para a Aline e para a Raquel no estúdio. Obrigada, Ricardo. A gente agradece.